Olá, bem-aventurados! Chegou o momento da gente fazer a nossa leitura diária, tá? Hoje o título diz Desenvolvendo o Verdadeiro Amor. Muitos de nós somos inclinados e não gostamos daqueles que não gostam de nós. Lady Aston não gostava de Winston Churchill. Um dia ela lhe disse: Winston, se você fosse meu marido, eu colocaria veneno em seu chá. Churchill respondeu: e se a senhora fosse minha esposa, certamente eu beberia. Não gostamos de muitas coisas em nosso redor. Não gostamos da maneira que algumas pessoas falam. Não gostamos da maneira como agem. Não gostamos do modo como se vestem e etc. Poderíamos facilmente enumerar uma lista de pessoas nas quais há alguma coisa que não gostamos. Certamente nessa lista entrariam as pessoas com as quais temos problemas de relacionamento e convivência. Aprendi algo e desejo compartilhar com você. Para Deus nos ensinar a amar, Ele nos coloca próximo de pessoas que não são amáveis. É fácil amar pessoas gentis, mas para nos ensinar o verdadeiro amor, Deus coloca pessoas difíceis de serem amadas por nós. Por isso, aprenda a amar intensamente as pessoas que Deus colocou em seu caminho. Elas foram enviadas por eles. Interessante, né? Que eu estava lendo aqui isso. E no momento que eu estava lendo o texto aqui, estava vindo à memória algumas pessoas que realmente Deus colocou na minha vida. Algumas pessoas desagradáveis que eu tive que conviver durante muito tempo. E que eram pessoas ríspidas, grossas, pessoas irredutíveis, cheias de justiça em relação a mim, né? Porque o povo sempre quer fazer justiça em relação a mim. Eles sempre acham que eu tenho que receber uma sentença. Eu não sei porquê, tá, gente? Desde quando eu me entendo por gente, as pessoas têm esse tipo de comportamento. De querer me menosprezar, de querer me humilhar, de querer me rebaixar, de sempre querer... Elas sempre diziam pra mim que eu nunca iria ser nada na vida, né? Que eu nunca... Eu era um projeto fracassado pra tudo e pra todos, né? E elas sempre acham que eu mereço castigo, que o trabalho que eu mereço é um trabalho pesado, que o trabalho que eu mereço é um trabalho árduo, que a minha vida tem que ser uma vida sofrida. Elas ficavam felizes quando elas vinham tendo algum conflito, até mesmo familiar, ou quando eu tava sendo traído nos meus relacionamentos, ou quando até mesmo as amizades me traíam. Então elas sentiam prazer nisso, em me fazer sofrer. A minha alegria incomodava elas. A maneira que eu sorria incomodava. A maneira que eu me vestia as incomodava. A maneira com quem eu andava as incomodava. Tudo incomodava as pessoas. Tudo, né? Respiro, tô incomodando, né? E eu tava sempre ali, tendo que conviver muitas vezes com pessoas hostis, né? Igual eu já falei muitas vezes que no meu caminho só cruzou gente ordinária, né? E eu sempre tive essa postura de amar as pessoas. Eu sempre pratiquei um mandamento do Senhor, que era amar o próximo como a ti mesmo. Então aquilo que eu não queria pra mim, eu não fazia com o outro. Quando o outro era ríspido comigo, dificilmente, irmãos, eu não vou dizer que eu nunca fui ríspido com as pessoas, porque eu fui, em alguns momentos. Mas eu me policiava muito em relação a isso, entendeu? Eu sempre ficava calado, eu sempre fui uma pessoa muito centrada nas minhas emoções, né? Eu deixava pra me descontrolar quando eu tava sozinho em casa, mas em meio às coisas, eu ouvia até muitas afrontas diante de mim e diante de quem estava comigo em silêncio. Estando totalmente certo, podendo argumentar. Então eu não argumentava, até porque hoje eu vejo que quem luta por mim é Deus. Então eu não preciso ficar batendo boca, eu não preciso ficar discutindo com essas pessoas. O meu papel tá aqui é pra amar. E aquele que me dá um tapa na cara, eu tenho que dar a outra face. E eu, graças a Deus, eu tava lendo aqui, Deus foi trazendo na minha memória isso, que Deus coloca pessoas desagradáveis, ó. Por isso, aprenda a amar intensamente as pessoas que Deus colocou em seu caminho. Elas foram enviadas por Deus. E um pouco tempinho atrás, eu vivia questionando a Deus o propósito. Falava, Deus, você deu um dom para todo mundo, né? Um dom para todo mundo. E eu não tenho. Eu queria cantar, eu não canto. Eu tento. Eu queria pregar, mas eu não tenho eloquência. Eu acho muito bonito as pessoas que
da maneira que a gente vê nesses vídeos, as pessoas pregando, falando do amor de Deus. Eu acho isso muito lindo. Eu queria ter essa desenvoltura, essa presença que elas têm em cima do altar, né? Que ficam à vontade, parece que as palavras vêm fluindo, não sei se é ensaiado, mas parece que tudo flui ali naturalmente. Então eu achava isso tudo muito bonito. E eu vivia questionando. E o ano passado, quando eu estava passando por uma das maiores tribulações da minha vida, Deus trouxe isso ao meu entendimento. Que eu falava, eu não tenho dom nenhum. Mas eu falei, Deus, mas você deu dom pra todo mundo, não deu pra mim? Meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu falei, Deus, que mal eu te fiz. Questionei isso com Deus, né? A gente tem que parar também de questionar a Deus, tá, gente? Isso é uma coisa que eu acredito que Deus não fica muito à vontade quando a gente fica questionando as atitudes dele. Porque ele não tem que dar satisfação pra gente. Os filhos é que dão satisfação para os pais, tá? Né? Os pais que dão satisfação para os filhos, não. A gente não pode inverter a regra. E aí Deus trouxe o meu conhecimento. Olha quanta coisa você suportou. Olha quanta gente que te ofendeu, que você esteve ali do lado. Você esteve aconselhando. Você esteve até mesmo pagando as coisas para do seu bolso. E pagando coisas super, bebida, outras coisas, tudo para as pessoas. E as pessoas falando mal de você. A culpa é do Maicon. E você ali, amando, você não falando mal, mesmo elas aprontando, você não falando mal, você ali sempre ajudando, quando elas pediam ajuda, você sempre estendendo a mão. E elas querendo dar tapa na sua cara, e elas falando que você não é ninguém, que você não vale nada, que o problema é você. Não, você é um problema, cara. Aonde você está, você é um problema. Você tem que rever os seus conceitos. Porque aonde você está, você é um problema. É claro que eu sempre vou ser um problema, gente, em ambiente, se eu entrar em ambientes de pessoas desonestas. Eu vou ser um problema porque eu não sou desonesto. Eu sempre, quando uma pessoa falou isso comigo, Deus está trazendo isso ao meu entendimento agora, tá? Ele vai trazendo as revelações. Quando ela falou isso comigo, agora Deus está trazendo ao meu entendimento aqui na minha mente, é isso. Se eu piso dentro de um ambiente de pessoas mentirosas, eu vou ser um problema, porque eu falo a verdade. Sabe? Então eu sou um problema. Eu sempre vou ser um problema em relação a isso. E o problema que eu causo é em relação a esse tipo de comportamento que vai contra a lei dos homens e vai contra os princípios bíblicos. Então eu vou ser um problema. Se você é desonesto nos seus negócios, se você é um adúltero, se você mente, se você rouba, entendeu? Se você lesa as pessoas e você acha que tudo isso é normal, pra mim não é normal. Eu não fui educado dessa maneira, eu não vivi assim. Então eu sempre vou ser um problema, porque eu sempre vou confrontar as pessoas com a palavra de Deus, com os ensinamentos que eu tive, que é o que eu acredito. Isso é o que eu acredito e que eu aprendi que é certo. Né? Então a pessoa falou isso comigo porque ela era uma pessoa mentirosa, ela era uma pessoa desonesta, que fazia falcatruas. Ela era uma pessoa que mentia, que lesava as pessoas com cara de bonzinho, tá? Não sei o quê. E assim, tá? Porque os inimigos, como a gente leu lá no Salmo, os inimigos, eles vêm disfarçados de amigo, com um sorrisinho e pedem até pra te abraçar. Sabe? Me dá um abraço aqui. Te jogam na rua e falam, me dá um abraço aqui. Mas o meu papel, como diz aqui, é amar essas pessoas, né? Na hora eu fiquei um pouco ressentido. Mas aí Deus trouxe meu corpo. Tem que perdoar, tem que amar, tem que dar outra face. E aí, vai colocar esse ensinamento em prática, não? Tem que amar. Então tô orando, tô pedindo a Deus pra abençoar todas essas pessoas. Até as pessoas mesmo que eu deixei. Algumas, eu acredito que Deus não queira que eu tenha relacionamento. Já cumpri meu papel na vida delas, tá? Já cumpri. Mas a gente tem que amar. Porque amar quem nos agrada, amar só quem a gente quer, quem a gente sente atraído, é muito fácil, gente. Difícil é amar aquele que nos ofende. Aquele que não faz a nossa vontade. É aí. É aí que Deus vai trabalhando o amor na sua vida. A resistência. Porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E se você não suporta os defeitos do outro, você não ama, né? Então, ó, por isso, aprenda a amar intensamente as pessoas que Deus colocou em seu caminho. Elas foram enviadas por Ele. Principalmente aquelas que têm embate com você, tá? Que você fique com essa palavra. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um dia abençoado.